Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCP-Cast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCP-Cast. Olá, seja bem-vindo ao SCP-Cast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Meu nome é Andréa Gisele Pereira Simone, sou dermatopediatra, presidente do Departamento Científico de Dermatologia da Sociedade Catarinense de Pediatria. Hoje abordarei o tema dermatite atópica, com foco em orientação, manejo clínico e terapêutica tópica, conforme recomendações dos consensos atuais. A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica, imunomediada e altamente prevalente na faixa etária pediátrica e responsável por uma importante demanda ambulatorial. O seu impacto se estende para além das manifestações cutâneas. Afeta o sono, o comportamento das crianças, o desempenho escolar e toda a dinâmica familiar. Ela é uma doença multifatorial e envolve três principais fatores como a disfunção da barreira epidérmica, com diminuição da camada de lipídios, e um aumento da perda transepidérmica de água. Também ocorre uma resposta imune, que desencadeia todo o processo inflamatório, e o aumento da colonização por bactérias, principalmente Staphylococcus aureus, acaba fazendo a manutenção e exacerbando essa inflamação. O diagnóstico é essencialmente clínico. O principal sintoma na criança com dermatite atópica é o prurido. O prurido é muito intenso, principalmente à noite. Além do prurido, também outra característica bem peculiar da dermatite atópica é a distribuição das lesões. E essas são bem características dependendo da faixa etária e facilita então o diagnóstico. Então, o bebê ou lactente possuem lesões predominantemente na face. Então, aquela criança que tem as bochechas avermelhadas, poupando a região central da face, mas também acomete couro cabeludo e as superfícies tensoras. Já nos pré-escolares e escolares, as lesões são mais frequentes em dobras flexoras. E nos adolescentes é bem comum encontrarmos placas de liquinificação, que são aquelas áreas mais espessas, com aumento das linhas, bem característico da cronicidade das lesões. E elas podem estar presentes tanto no tronco quanto nas mãos, também em pés, e a face geralmente é acometida. Então, outra característica bem importante do paciente com dermatite atópica é a presença da xerose. Então, são peles bastante ressecadas e descamativas, e as lesões tendem a ser crônicas e recidivantes. Então, diante de tudo isso, é bem importante enfatizar que é uma doença multifatorial, e que há diversos gatilhos que são reconhecidos como fatores desencadeantes. Um deles, os fatores ambientais, principalmente o suor. Também os irritantes cutâneos, como os sabões alcalinos, tecidos sintéticos. E nas crianças maiores, é bem evidente que o estresse emocional acaba também servindo como um fator desencadeante, um gatilho para a piora dessas lesões. Os alimentos, como fatores desencadeantes de crises, estão presentes em pequena minoria de pacientes. Então, se sabe hoje que cerca de 30% das crianças com dermatite atópica grave têm relação com alergia alimentar. E quando essa relação ocorre, geralmente a manifestação é nos primeiros meses de vida e de bastante intensidade. Então, é por isso que os trabalhos hoje enfatizam que não se deve instituir restrições alimentares sem que haja uma correlação clínica bem evidente. Então, diante do quadro de uma criança com lesões compatíveis com dermatite atópica e que afete toda a dinâmica da família, como que a gente deve, então, conduzir essa criança e o contexto familiar? Então, as orientações devem ser sempre voltadas para os cuidados, como, por exemplo, cuidado com o banho. Esses devem ser de curta duração, cerca de 5 a 10 minutos, com água numa temperatura mais morna e com utilização de sabonetes chamados Sindits, são aqueles que fazem pouca espuma, ou ainda sabonetes de pH fisiológico. E esses devem ser utilizados somente naquelas áreas realmente necessárias, como axilas, genitália, pés, mãos, e evitando ainda o atrito e o uso de esponjas, de buchas. A hidratação da pele deve ser realizada sempre nos primeiros 3 minutos após o banho para potencializar esse efeito de hidratação. E ela é
primordial para a melhora da barreira cutânea. A hidratação deve ser repetida por mais uma ou duas vezes durante o dia, e a escolha do hidratante também é muito importante. Eles não devem ter perfumes ou corantes e não provocarem uma irritação numa pele já previamente sensibilizada. Então, o uso de hidratantes com ureia deve ser evitados, já que eles podem causar, sim, essa irritação. Muito importante a orientação em relação ao controle dos possíveis gatilhos. A criança deve usar roupas frescas e de algodão para reduzir o calor e o suor. E o ambiente, principalmente o quarto da criança, deve ser climatizado e limpo, sendo orientado o uso de produtos de higiene doméstica e o mínimo de perfumes possível. A família deve ser informada quando o caráter crônico e recidivante das lesões, sendo importante não só o tratamento das crises, mas também a manutenção da integridade dessa pele. No tratamento medicamentoso para o controle das exacerbações, são utilizados aqueles com ação anti-inflamatória, sendo os corticosteroides tópicos a primeira linha no tratamento das crises. Aqui é muito importante a escolha da potência, devendo sempre considerar a idade e a localização das lesões. Preferência para os de baixa potência, como a hidrocortisona e a desonida, ou os de potência moderada, como a mometasona. E sempre aqui deve-se deixar claro que o uso é feito apenas uma vez ao dia, por em torno de 5 a 7 dias. Outra medicação bastante utilizada também para o controle da inflamação são os inibidores da calcineurina. São tacrolimus, cuja concentração é de 0,03 e de 0,1%, e o pimecrolimus a 1%. Eles são indicados preferencialmente para uso na face, no pescoço, no períneo, devido à ausência de risco de atrofia da pele e também como uma terapêutica de manutenção. Então, esse tratamento de manutenção é chamado de tratamento proativo. Então, deve-se utilizar o tacrolimus 2 a 3 vezes por semana nas áreas que são cronicamente acometidas até melhora importante das lesões. O uso dos anti-histamínicos é bastante frequente, porém ele não modifica o curso da dermatite atópica, pois o prurido na dermatite atópica ele não é estaminodependente, mas eles são muitas vezes úteis como um auxílio ao sono nas fases que o prurido é bastante exacerbado. Também é importante aqui o tratamento das infecções secundárias, bacterianas ou virais, como eczema herpético, já que são complicações bem frequentes e que devem ser tratadas assim que identificadas, porque elas fazem a manutenção dessas lesões e de todo um processo inflamatório. Então, feito isso, o encaminhamento ao especialista deve ser feito nos casos de dermatite atópica grave ou mesmo refratária, um tratamento tópico otimizado, e quando há necessidade de terapias sistêmicas ou biológicas, como os imunobiológicos, hoje o mais utilizado é o dupilumab, ou então uma dúvida diagnóstica. Para concluir, reforço que o manejo da dermatite atópica no consultório pediátrico demanda de uma abordagem multifatorial, com ênfase na restauração da barreira cutânea, controle da inflamação e orientações da família quanto aos hábitos diários. A aplicação das medidas gerais associada ao uso criterioso dos corticoides tópicos permite o controle efetivo da maioria dos casos e diminui muitas vezes as idas aos pronto-atendimentos. Gostaria de agradecer a atenção. Espero que essas orientações contribuam para uma prática clínica mais segura, objetiva e alinhada aos conceitos atuais. Muito obrigada.